Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Esse é mais um episódio desse programa que é dedicado a médicos que pretendem se submeter à prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM. E olha, toda semana nós temos conteúdo novo, abordando tudo que você precisa saber. E olha, na verdade, eu estou aqui para discutir os caminhos para que você, médico ou médica, se torne um endocrinologista com E maiúsculo, um endocrinologista de elite, um endocrinologista de verdade. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e o tema de hoje é: sem saber tratar o hipertireoidismo, vai ser difícil passar na prova do TIM. Bom, então, participe com a gente, mande os seus comentários, as suas sugestões, as suas dúvidas. A sua participação ela é muito bem-vinda e super importante para que a gente traga conteúdos cada vez mais relevantes para você. Vamos ao que interessa. E o fato é o seguinte: se você está aqui comigo, é porque você quer ser aprovado no TIM. E daí, o que acontece? Se você quer passar na prova do TIM, você precisa conhecer bem as doenças da tireoide. Só para você ter uma ideia, na prova do TIM, na primeira etapa, são 100 questões de múltipla escolha. E destas 100 questões, 15 são sobre tireoide. E olha, na prova de 2020, que aconteceu agora, no mês de novembro, né, no mês passado, foram simplesmente das 15 questões de tireoide, tinham 4 questões sobre hipertireoidismo. E além disso, na segunda etapa, né, da prova do TIM, em que são 10 casos clínicos, né? Desses 10, pelo menos um é sobre tireoide. E em alguns anos são 2 casos clínicos abordando tireoide. Então, é muito importante que você conheça o hipertireoidismo e hoje eu vou te explicar direitinho como é que a gente faz o tratamento do hipertireoidismo. Então, vamos lá. Antes de mais nada, o tratamento, ele varia de acordo com a etiologia do hipertireoidismo. Ou seja, não adianta você apenas diagnosticar que o paciente tem hipertireoidismo. Você precisa ir um passo além na investigação diagnóstica antes de propor o tratamento. Então, é assim, a gente tem várias causas possíveis para o hipertireoidismo, né? Então, vamos lembrar. A causa mais comum de hipertireoidismo é a doença de Graves. Ela vai responder por 65% a 80% dos casos. A segunda causa, né, mais frequente é o bócio nodular tóxico, né? E aí a gente pode ter um bócio uninodular tóxico, também conhecido como doença de Plummer, ou a gente pode ter o bócio multinodular tóxico. E depois a gente tem as outras causas, né? E aí a gente tem as tireoidites, que também são uma causa de hipertireoidismo, e aí a gente tem a tireoidite subaguda, né? A gente tem a tireoidite indolor ou silenciosa, a gente tem, enfim, alguns tipos de tireoidites que podem cursar com hipertireoidismo. Além disso, a gente tem também a chamada tireotoxicose factícia, que é aquela situação em que o hipertireoidismo acontece por conta de
uma ingesta de hormônios tireoidianos, né? Então, isso é observado, né, em pacientes utilizando fórmulas para emagrecer, por exemplo, contendo hormônio tireoidiano, né? Muito embora a gente saiba que esse não é um tratamento recomendado, né, para se perder peso, o uso de hormônio tireoidiano. No entanto, ainda existem muitos profissionais que prescrevem isso. Então, isso ainda existe, né, como uma possibilidade. E aí a gente tem outras causas bem mais raras, né, para o hipertireoidismo, como o estrum ovário, ou uma metástase de um câncer diferenciado da tireoide, que seja autônoma, né, na secreção hormonal, enfim, são causas bem mais raras. Então, quando a gente pensa nas causas mais prováveis, a gente vai ficar girando em torno da doença de Graves, o bócio nodular tóxico e as tireoidites, né? E daí, o que acontece? Nas tireoidites, tem um aspecto muito importante que você não pode esquecer. Nas tireoidites, o hipertireoidismo ele é transitório. Nas tireoidites, o que acontece é uma inflamação na tireoide, que faz com que ocorra rompimento dos folículos, levando à liberação de hormônio tireoidiano pré-estocado. Ou seja, uma hora, esses estoques de hormônio tireoidiano vão acabar. E aí, o hipertireoidismo vai cessar. Então, os pacientes que têm tireoidite como causa do hipertireoidismo, eles não vão ter indicação de um tratamento que vá coibir a secreção, né, a síntese e a secreção hormonal pelas células foliculares, já que o mecanismo fisiopatológico da doença não é de produção aumentada dos hormônios tireoidianos, e sim de um quadro de hipertireoidismo relacionado à liberação de hormônios que estavam estocados na glândula. Então, e por outro lado, né, só lembrando, né, dessas formas mais comuns, né, então, além da doença de Graves, o bócio nodular tóxico, as tireoidites. Então, nas tireoidites, a gente não tem indicação de fazer um tratamento que vá impactar na síntese hormonal e secreção hormonal tireoidiana. Na tireotoxicose factícia, o paciente está ingerindo hormônio tireoidiano, então o tratamento vai ser suspender, né, esse uso de hormônio tireoidiano. Nos casos de estrum ovário, por exemplo, que é uma causa rara, né, de hipertireoidismo, que seria um tumor ovariano secretor de hormônio tireoidiano, daí o tratamento é cirúrgico, né? Então, assim, basicamente, as situações em que nós vamos precisar endereçar a secreção aumentada de hormônios tireoidianos vão ser a doença de Graves e o bócio nodular tóxico. E aí, se a gente pensa que até 80% dos casos de hipertireoidismo se dá por doença de Graves, então o foco do nosso raciocínio vai ser em como fazer o tratamento para a doença de Graves, né, nesse vídeo de hoje. E daí, o que acontece? Olha, já tem pelo menos uns 60 anos, viu? Pelo menos uns 60 anos que o tratamento, que as opções de tratamento para o hipertireoidismo são as mesmas. No caso, para a doença de Graves, né? E também para o bócio nodular tóxico, tá bom? Não é diferente, não. A gente tem algumas nuances, né? Em relação ao tratamento da doença nodular tóxica, porém, as opções são as mesmas, né? Então, vamos lá. A gente tem a opção de tratamento com droga antitireoidiana, né? A gente tem a opção de tratamento com iodo radioativo e a gente tem a opção de tratamento cirúrgico para o hipertireoidismo. Então, essas são as três modalidades. Essas três modalidades de tratamento, elas são consideradas de primeira linha. O
o que vai fazer a diferença, então, quando que eu vou preferir o iodo, quando que eu vou preferir o metimazol, quando que eu vou indicar a tireoidectomia, isso vai depender da condição clínica individual daquele paciente. Então, é a individualização que vai nos permitir escolher qual paciente vai merecer qual das opções de tratamento. Um outro aspecto importante para a gente falar é que no tratamento do hipertireoidismo, qualquer que seja a modalidade que a gente escolha, a gente sabe que a gente vai precisar de um certo tempo, né, para resolver esse hipertireoidismo. E daí, o que acontece? Existe também, né, uma recomendação formal do uso de beta-bloqueadores como um tratamento sintomático, né, para melhorar as manifestações adrenérgicas relacionadas ao hipertireoidismo. Isso só não vai ser verdade se o paciente tiver alguma contraindicação para o uso de beta-bloqueador. E aí, nesse caso, a gente vai escolher um bloqueador de canal de cálcio para minimizar, né, os sintomas do hipertireoidismo, em especial a taquicardia, né, mas também os tremores, a agitação, o estado de ansiedade, né, e as demais manifestações de sintomas de hipertireoidismo. O objetivo é fazer um controle sintomático até que o tratamento definitivo tenha o seu efeito pleno, né? E daí, vamos lá. Então, eu estava dizendo que a gente tem 3 modalidades de tratamento e que o que vai definir vai ser a individualização, porque alguns tratamentos são mais interessantes em determinados contextos, ou pode já haver restrições em determinadas situações para o tratamento X ou Y. Então, vamos colocar isso em termos práticos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento com iodo 131, o iodo radioativo ou radioiodo. Então, olha só, qual que é o princípio desse tratamento? Você tem um paciente com doença de Graves, então a tireoide está hiperplasiada, suas células estão trabalhando acima, né, do normal. Então, você tem hiperplasia, hipertrofia das células e hiperfuncionalidade. Então, o paciente está, ou a paciente, né, mais comum que seja uma mulher, está em hipertireoidismo. E daí, quando você faz um iodo radioativo, o que vai acontecer? O paciente vai receber essa medicação pela via oral. É um líquidozinho, né? E o que acontece é que esse iodo radioativo, ele é igual o iodo inorgânico que está presente na nossa alimentação e que é peça fundamental para a síntese de hormônio tireoidiano. A diferença é que esse iodo está marcado radioativamente. Então, o que vai acontecer? Uma vez ingerindo esse iodo vai ser absorvido, vai circular, né? E daí, ele vai ser captado ativamente pelas células foliculares tireoidianas, porque lá a gente tem um mecanismo de transporte ativo para captação do iodo, né? Já que o iodo é uma matéria-prima fundamental para as células foliculares. Então, esse iodo ele vai se concentrar dentro da tireoide, né? E a célula folicular já vai oxidar, depois vai organificar esse iodo e vai segurar ele dentro dos folículos. Então, o que vai acontecer? Como esse iodo ele é marcado radioativamente, com o passar dos dias e semanas, essa radiação que vai sendo emitida, ela vai promovendo uma destruição actínica das células foliculares da tireoide. Então, depois dessa ação, né, da radioatividade que está concentrada ali dentro da tireoide, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma destruição que vai ser seguida por fibrose.
Então, naquela região ali que vai ter aquela reação actínica, né? Tem uma inflamação, e daí isso vai ser substituído por fibrose. Então, após o tratamento com radioiodo, a gente vai observar o quê? Uma redução na síntese de hormônio tireoidiano e também uma diminuição do volume do bócio. Por quê? Porque como fibrosa, atrofia, né? Então, o tratamento com iodo radioativo, ele é bem interessante, tanto para controlar o hipertireoidismo, como também para reduzir o volume do bócio. Inclusive, eu gosto de chamar o tratamento com radioiodo de uma cirurgia sem faca. Então, para aquele paciente que tem, ou aquela paciente que tem um hipertireoidismo mais severo, com níveis de T4 livre bem aumentados, com um bócio volumoso, o tratamento com iodo radioativo é bem interessante. Inclusive porque a eficácia dele, quando comparada com a eficácia de drogas, da droga antitireoidiana, é uma eficácia maior, né? Ele tem alta eficácia em controlar o hipertireoidismo. Bom, por outro lado, o iodo radioativo ele também tem restrições, né? Então, gestantes, lactantes e crianças não são candidatos ao tratamento com radioiodo. Então, nesse contexto, a gente não vai ter essa opção de tratamento. E como é que a gente faz esse tratamento com radioiodo? Bom, esse tratamento ele é dispensado, né? Ele é realizado dentro de centros de medicina nuclear, já que trata-se de molécula de radioisótopo, né? E daí, lá na medicina nuclear, o médico nuclear, ele tem duas opções. Ele pode oferecer um tratamento para o hipertireoidismo com uma dose fixa de radioiodo, né? E essa dose, ela vai ser entre 10 e 15 miliquirris de radioiodo. Então, todo paciente que chegar com doença de Graves vai receber essa mesma dose, né? Essa dose pré-estabelecida, pré-fixada pelo Centro de Medicina Nuclear. Ou então, o paciente pode ter a sua dose de iodo calculada. Existe uma fórmula que calcula qual seria a dose ideal, né, de iodo 131. E essa fórmula, ela vai ser diretamente proporcional ao volume da glândula. Então, quanto maior for a tireoide, maior a dose necessária para controlar o hipertireoidismo, e a dose vai ser inversamente proporcional à captação de iodo que é observada durante o exame cintilográfico, né? E, ou seja, quanto mais ávida estiver a tireoide em captar iodo, menos iodo eu vou precisar dar para controlar o hipertireoidismo. O raciocínio é esse. E aí, para se fazer a dose calculada, é necessário que o paciente faça uma cintilografia, né? Faça o exame primeiro, antes de receber o tratamento com iodo. Então, para fazer o tratamento através do cálculo da dose, necessariamente o paciente precisa de uma cintilografia prévia. E daí, em relação a efeitos colaterais desse tratamento, né? A cialadenite é um efeito colateral bastante frequente, né? Outros efeitos, em princípio não existe nenhuma correlação com malignidades estabelecida, né? Existe a possibilidade de teratogenicidade e a possibilidade de afetar a fertilidade, né? Por isso a restrição em grávidas e também a recomendação de sempre se fazer um beta-HCG, né? 48 horas antes da dose de iodo, caso seja, né, uma mulher. E uma vez que mulheres em idade fértil sejam tratadas com radioiodo, elas devem receber a recomendação de não engravidar por um período mínimo de 6 meses.
e nos homens não engravidarem, né, as respectivas, em um intervalo mínimo de 3 a 4 meses, né? E aí, um outro aspecto importante. Você indicou o iodo, né? Você achou que o radioiodo era um bom tratamento para o hipertireoidismo do seu paciente. E daí, o que você fez? Você falou, bom, e agora eu vou precisar acompanhar, né? Então, no acompanhamento do paciente, quando o paciente recebe tratamento com radioiodo, a gente já sabe, por aquele mecanismo que eu expliquei, como é que funciona, né, esse tratamento, a gente já sabe que o efeito vai demorar, né, de dias a semanas. Então, a gente não recomenda que se avalie a função tireoidiana do paciente com menos de 30 dias, né, do tratamento. Em geral, um bom momento é com cerca de 40, 45 dias do tratamento. Daí a gente já pode ver, né, um efeito para o controle do hipertireoidismo. Mas não antes de 30 dias, porque realmente não houve tempo, né, para esse radioiodo provocar aquele fenômeno de destruição actínica seguida de fibrose e controlar o hipertireoidismo. Bom, outra modalidade de tratamento... só fazendo um parêntese, né? Eu falei Hoje nós estamos no episódio 23 do Descomplicando a Endócrina. E no episódio 22, eu falei sobre acompanhamento pós-tratamento do hipertireoidismo. Então, mais detalhes sobre isso, você vai poder ver lá no nosso canal do YouTube, no episódio 22 do Descomplicando, tá? Só fechando parêntese, outra opção de tratamento é a droga antitireoidiana, mais precisamente o metimazol, né? A gente tem duas drogas antitireoidianas, a gente tem o metimazol e o propiltiuracil, sendo que quando a gente compara os riscos em relação a possíveis efeitos colaterais graves, o propiltiuracil, ele oferece maior risco, já que pacientes em uso do propil ficam propensos a apresentar um efeito colateral grave, que é uma hepatotoxicidade com lesão hepatocelular. Então, podendo, inclusive, cursar com hepatite fulminante, que é uma condição extremamente grave, com taxa de mortalidade alta. Enquanto que o metimazol, ele pode provocar hepatotoxicidade também, só que a hepatotoxicidade do metimazol, ela é canalicular. Então, é um efeito colateral bem menos grave e bem menos preocupante. Então, de uma maneira geral, né, a conduta moderna é de se escolher o metimazol nas várias situações. E a gente só vai preferir o propiltiuracil em duas circunstâncias. Uma seria na gestação no primeiro trimestre, porque quando a gente compara a teratogenicidade do propil com a do metimazol, a gente vê que o metimazol, ele oferece um risco de aplasia cutis e atresia de Coanas, que o propiltiuracil não está relacionado a esse risco. Então, por conta disso, no primeiro trimestre, né, que é o período da organogênese, em que haveria a possibilidade desse efeito colateral, então, no primeiro trimestre da gestação, se a mulher gestante estiver com hipertireoidismo com indicação de tratamento medicamentoso, ela deve ser tratada com propil. E aí, a partir do segundo trimestre, deve-se trocar para o metimazol. E a segunda indicação, né, para o propiltiuracil seria nos casos de
crise tireotóxica, que seria aquela emergência endócrina, né, em que o paciente apresenta um hipertireoidismo exacerbado com manifestações clínicas graves, né, compatíveis com a chamada crise tireotóxica, né, o paciente febril, o paciente com taquicardia, com alterações cardiovasculares mais intensas, e uma série de outras manifestações em múltiplos órgãos, né? E daí para esse paciente a gente também vai preferir o propiltiracil, e a razão é que o propiltiracil, diferentemente do metimazol, ele tem um efeito em inibir a conversão periférica do T4 em T3. Então, ele teria essa vantagem, né, num contexto de descompensação aguda, que é a tempestade tireoidiana ou crise tireotóxica, seria mais vantajoso o uso dessa droga. Então, mas em todas as demais situações, a gente vai preferir o metimazol. E o que o metimazol faz? Ele inibe a organificação do iodo. Então, aquele processo que acontece lá dentro da célula folicular, em que a síntese de hormônio tireoidiano vai passar por uma etapa chamada organificação, né? Que é quando o iodo oxidado ele vai ser acoplado aos resíduos tirosil da tireoglobulina. É nesse momento que a droga antitireoidiana age, inibindo essa etapa da síntese hormonal. Além disso, né, a gente também conhece um efeito imunomodulador da droga antitireoidiana, né, influenciando, então, diminuindo, né, a hiperatividade imunológica que acontece no contexto da doença de Graves, que é uma doença autoimune. Mas o mecanismo principal é a inibição da organificação do iodo. Então, a droga antitireoidiana também vai demorar alguns dias, né? A gente classicamente fala que demoram 15 dias, né, para a droga antitireoidiana fazer efeito, porque já que ela inibe a organificação do iodo, então ela inibe a formação de novas moléculas de hormônio tireoidiano pelas células foliculares, mas ela não tem nenhuma ação sobre o hormônio pré-formado, né, que está estocado ali dentro da tireoide. E daí, quando que a droga antitireoidiana vai ser mais interessante? Então, nas restrições do radioiodo, né? Então, nas gestantes, nas lactantes, nas crianças, e também quando o paciente tiver um bócio discreto, quer dizer, não for um bócio muito volumoso, já que a droga antitireoidiana não vai ter efeito, né, sobre o bócio, sobre o volume do bócio. Quando o hipertireoidismo é um hipertireoidismo leve a moderado, quer dizer, não é aquele hipertireoidismo com T4 livre muito alto, porque a probabilidade de se conseguir controlar o hipertireoidismo quando é um hipertireoidismo severo é menor com droga antitireoidiana. Então, e desde que o paciente tenha uma boa adesão, possa manter um segmento, né, regular, com dosagens hormonais, e, enfim, né, e que o paciente queira, né, receber esse tratamento. Porque uma outra questão também que a gente leva em consideração é o seguinte: tem pacientes que simplesmente não querem, por exemplo, ser tratados com radioiodo. Não, coisa radioativa, eu não quero. Então, a gente precisa respeitar isso, né? Então, uma das indicações também para a droga antitireoidiana é a recusa do paciente de fazer um tratamento, por exemplo, com radioiodo. Como que a gente acompanha o paciente? Mais ou menos da mesma forma que a gente faz no paciente que recebe tratamento com radioiodo, né? A gente vai monitorar o tratamento e, em geral, a gente vai aguardar também pelo menos uns 45 dias do início do tratamento para que a gente possa reavaliar
né, a função tireoidiana, já que o efeito da droga não é um efeito imediato, então não vale a pena a gente já pedir dosagens hormonais. Ah, semana que vem você traz aqui para mim um TSH, um T4, isso não vai valer a pena, né? E a terceira e última modalidade de tratamento que a gente tem é o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico seria a tireoidectomia total para a doença de Graves. E esse tratamento, ele vai ser indicado principalmente quando o paciente tiver nódulos suspeitos, né? Então, o paciente tem doença de Graves, mas ele também tem nódulos, né? Nesses casos, a cirurgia vai controlar o hipertireoidismo e vai poder esclarecer, né, sobre a possibilidade de malignidade, já tratar, né, caso se trate de um nódulo maligno. Também, nos pacientes que têm efeitos colaterais que não toleram as outras modalidades de tratamento, a cirurgia é uma boa opção. Os pacientes que têm oftalmopatia de Graves, né, também podem ter a tireoidectomia como uma boa opção de tratamento para que se obtenha o controle certo, né, do hipertireoidismo e isso impacte menos sobre atividade inflamatória na oftalmopatia de Graves. Então, são situações em que a gente pode preferir, né, indicar o tratamento cirúrgico ao invés das outras duas modalidades. E aí, o que acontece? Se o paciente for ser submetido a uma tireoidectomia, ele vai precisar de um preparo, né, no pré-operatório, para que ele vá em melhores condições anestésicas, né, e para que a cirurgia tenha menos risco. Então, muitas vezes a gente usa droga antitireoidiana no pré-operatório para controlar esse hipertireoidismo, ainda que parcialmente, para depois o paciente ser submetido à cirurgia. O ideal, né, o mundo ideal é que a tireoidectomia seja feita como uma cirurgia eletiva, né? E aí a cirurgia de urgência a gente prefere não realizar, né? Então, olha, basicamente, as 3 opções de tratamento são essas. E aí, como eu falei lá no início, todas as 3 são consideradas de primeira escolha. Não é assim, não, o tratamento do hipertireoidismo é com iodo, aí se não der certo eu faço não sei o quê, se não der certo... Ou, o tratamento é com metimazol. Não é assim, na verdade as 3 opções são consideradas de primeira linha. O que vai fazer com que você escolha o tratamento A, B ou C vai ser, na verdade, a individualização, a característica daquele paciente, e aí a gente olha entre cada uma das modalidades de tratamento, qual aqui vai atender melhor às necessidades daquele paciente. E aí, olha, eu não sei se você percebeu, mas ao longo da minha explicação, eu fui te falando o porquê, né? Essa opção é boa, por quê? Nananã. Isso a gente faz assim, por quê? E aí, o que acontece? Na verdade, eu faço isso porque entender os porquês dentro da endocrinologia é o principal pilar que separa o médico generalista do especialista. Entender os porquês é o que faz a diferença entre meninas e mulheres ou entre meninos e homens, né? Então, assim, essa compreensão mais profunda das coisas e do porquê que a gente adota tal conduta, ou porquê que a gente prefere assim ou prefere assado, é isso daí que faz a diferença. Então, ao longo da sua preparação, ao longo dos seus estudos, é assim que deve ser.
você tem que ficar procurando os porquês, procurar entender as coisas, as razões das coisas, o que está por trás de cada conduta, ao invés de simplesmente ficar, tá, então é assim, decora o protocolo aqui, vai, segue por ali, porque assim isso é o que se espera de um médico generalista ou de um médico atuando em uma área que ele não é especialista, né? Então, assim, ele vai ser um ótimo profissional se ele souber seguir os melhores protocolos, dar as melhores condutas, mesmo que ele não saiba os porquês. Mas isso se ele não for especialista, né? Então, se ele for um clínico geral, ou se ele for um médico de família, ou se ele for um médico em uma grande área que abrange várias especialidades, né? Porque o raciocínio, assim, o conhecimento médico, ele é vasto demais. Então, é complicado você saber os porquês de várias especialidades, das várias doenças. Aí começa a sobrepor a nossa capacidade humana. Então, se você opta por ser um médico generalista, você não precisa saber os porquês. Você pode ser um excelente generalista, né? Sabendo tomar as melhores condutas. Mas se você quer ser especialista, então você tem que saber os porquês. Quer ser endocrinologista? Quer passar na prova do TIM? Então tem que saber os porquês. Então é isso. É por isso que eu te falo os porquês aqui. Porque eu realmente quero que você seja aprovado na prova do TIM. Então hoje nós falamos sobre o tratamento do hipertireoidismo. E esse é um assunto que realmente você precisa dominar, porque, olha, cai mesmo, viu? Cai. E, assim, hipertireoidismo é uma condição que está sempre em várias questões da prova. Como aconteceu esse ano, né? Como eu falei para vocês. Então, se você tem dúvidas, comentários, sugestões, participe aqui. Mesmo que se você opte por se você estiver assistindo esse vídeo gravado, se você optar por deixar um comentário posterior, enfim, é super bem-vindo e super necessário para a gente evoluir cada vez mais nos nossos conteúdos aqui. E se você tem um amigo, um colega médico que também quer trilhar o caminho da endocrinologia, compartilhe esse vídeo. O nosso objetivo é melhorar a qualidade da atuação em endocrinologia no Brasil, melhorar a qualidade dos nossos especialistas. Então, pensando em você, o objetivo é que você seja um ótimo endocrinologista, que você seja um médico preparado ao nível de obter o título de especialista. Porque assim é mais gente com você, é mais gente oferecendo um atendimento de qualidade em endocrinologia. Esse é o episódio número 23 do Descomplicando a Endócrino, tá bom? Eu sou a doutora Mona Lisa Azevedo e toda semana tem episódio novo. Então, um abraço para você e até a próxima semana.